26º dia da nossa campanha. A gente vai meditar hoje sobre restaurando o templo. Bora então meditar lá no texto de Esdras, capítulo 3, verso 8 e 9. Deixa eu ler o texto para a gente poder meditar. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem o que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Segundo passo aqui nesse processo de restauração, no retorno do povo de Israel para Jerusalém, foi a restauração do templo. Depois que o altar foi restaurado, como nós vimos ontem, Deus então ordenou que o povo restaurasse o templo. E aqui foi um pouquinho mais complicado. Mas quando eles começaram a colocar, os alicerces, houve uma grande festa naquele lugar de ver o templo sendo reconstruído, o templo que havia sido destruído pelos babilônicos. E olha que interessante. A reconstrução do templo demorou 16 anos. Houve decretos de reis que colocaram impedimento, houve muita oposição, muita dificuldade, mas Deus havia dado a oportunidade para que o povo pudesse ver então o templo reconstruído. E sabe por que é importante a reconstrução do templo? O templo representa a presença de Deus, era o lugar de habitação de Deus no meio do povo. Então, se tinha o templo, significava que Deus estava ali no meio do povo. Hoje em dia, nós entendemos que Deus não habita no prédio da igreja. Deus habita no nosso coração, na nossa vida. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Deus vivo. E daí vem a importância para a gente viver, essa restauração a partir do remanescente. O templo precisa ser restaurado. E como a gente tem usado o templo de forma errada, como nós somos maus mordomos do templo, muitas vezes o Espírito Santo fica triste. Ele não nos abandona porque é uma promessa, mas ele fica triste com as nossas atitudes, a maneira como usamos o templo, o que fazemos com o templo e como nós não obedecemos aos mandamentos do Senhor do templo. Então é tempo de restaurar o templo. Dentro desse processo de restauração, a partir desse remanescente, Deus quer restaurar o templo. Minha pergunta para você, nesse dia de devocional, como é que está o templo? Tem muita gente usando o templo de forma errada. Primeira coisa, o templo não é seu. Se você entregou para Jesus, ele pertence ao Senhor. Você não pode fazer com o templo do Senhor aquilo que você acha certo. Você precisa fazer aquilo que Deus quer que seja feito com o templo. Ore ao Senhor para que haja restauração no templo e que em nome de Jesus esse templo seja usado para a honra e glória do nome do Senhor, para alcançar vidas, para dar alegria para o nosso Deus. Que esse templo seja um templo de adoração e de culto, que a presença de Deus seja notória, as pessoas percebam de que na minha vida, na sua vida, a presença de Deus é real. Aproveite esse momento de oração e clame ao Senhor pelo nosso Brasil. Coloque diante de Deus o presidente do Brasil, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todos os deputados, todos os senadores. Coloque diante de Deus o presidente do STF, todos os ministros. Ore também pelos governadores, principalmente pelo governador do seu estado, os seus secretários.
ore pelo prefeito, pelos vereadores e peça para que o Senhor dê uma boa chacoalhada no nosso Brasil e que essas pessoas tenham temor ao Senhor. Aproveitando e orando aí por essa situação, eu gostaria de pedir para que você orasse pelas eleições de 2026, que em nome de Jesus Deus possa colocar homens e mulheres comprometidos com a sua palavra e com a justiça. Eu quero pedir também para que você ore pela igreja brasileira. A igreja está superficial demais. A igreja precisa restaurar o altar, precisa restaurar o templo, que em nome de Jesus Deus derrame um avivamento poderoso sobre a igreja brasileira. Ore também por um missionário muito querido, pastor Daniel, que trabalha com ribeirinhos, que trabalha com indígenas nos rios lá da Amazônia. Peça para que Deus cuide desse guerreiro que leva o que muitas vezes o Estado não leva, né? Mas principalmente leva a palavra de Deus, discipula vidas, ganha almas para o Senhor. Que Deus cuide da sua família, cuide do seu ministério, da sua saúde e o livre de todo o mal. Peça para Deus abençoar o trabalho do pastor Daniel. Ore pelas pessoas que você tem orado desde o começo da nossa campanha. Peça para Deus salvar vidas e apresente diante de Deus também o seu pedido pessoal. Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra de novo para a honra e glória do Senhor.